sétimo ano. Na nossa aula de hoje, nós iremos começar a compreender o capítulo 10, que é chamado de Que Ser Vivo é Esse? Então, a gente já viu nas aulas anteriores o que seria a definição de um ser vivo, quais são as características essenciais para que eu seja classificado como um. E um ser vivo pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um ser humano, pode ser uma bactéria. Então, existe uma diversidade muito grande. E, para a gente começar a compreender aí o capítulo 10, a gente vai partir hoje do ponto de o que é classificação. Se a gente for lá para o português, ver qual que é o significado, a gente vai ver que classificação é um substantivo feminino que significa distribuição por classes. Mas o que é distribuição? Quando eu falo em uma distribuição, eu estou falando em uma separação. Por exemplo, nessa imagem inicial, nós temos quadrados de várias cores, temos pessoas com características diferentes, onde cada uma está colocada dentro de um local diferente. E aí, esbarrando nisso, a gente precisa entender o seguinte: quando eu vou organizar o meu quarto, por exemplo, quando eu vou organizar a estante da minha sala, quando eu vou organizar o guarda-roupa, o armário, eu percebo que o que é mais fácil? É eu deixar as coisas simplesmente jogadas, tudo de forma aleatória? Ou será que facilita se eu realmente seguir ao pé da letra o significado de classificação? Distribuir, por exemplo, os alimentos por tipo. Em uma parte eu coloco os cereais, em outra parte eu coloco temperos. Quando eu falo das roupas, por exemplo, uma parte do meu guarda-roupa ou da minha penteadeira eu vou colocar as roupas que eu costumo utilizar em casa. Em uma outra parte, as roupas que eu preciso usar para ir para a escola, minha farda, no caso, não é? E aí as roupas que eu quero usar para sair. E assim eu vou separando para facilitar quando eu for precisar localizar cada uma dessas coisas. Então, qualquer que for o critério que eu escolha, a partir do momento que eu passo a agrupar as coisas, passo a agrupar os produtos pelas semelhanças ou pelas diferenças, eu estou fazendo um tipo de classificação. E quando eu falo dos seres vivos, acontece da mesma forma. Nós vamos, como eu já disse para vocês lá no primeiro dia de aula, no sétimo ano nós estudamos sobre seres vivos, mas nós vamos estudar todos de uma vez, porque seria muito complexo para o entendimento de vocês. Então, a gente vai estudar, por exemplo, por grupos. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem mamíferos, a gente tem répteis, tá? Aqui a gente já tem mamíferos e temos anfíbios. Então, cada um deles está em um filo diferente. Por exemplo, eu tenho caixinhas de correio, mas elas são caixas que são diferentes. Será que é fácil eu estudar todas assim dessa forma? Por mais que estejam mais ou menos alinhadas, é fácil a compreensão? Simplesmente por estarem todas juntas? De repente, se eu separasse aí por cor, colocasse as brancas de um lado, as pretas de outro, azul de outro lado, pudesse facilitar a minha compreensão. Então, quando a gente for começar a estudar sobre cada grupo dos seres vivos, vocês vão perceber que a gente vai estudar cada um de forma individual, respeitando as singularidades de cada grupo. E a gente vai começar a fazer esse estudo em breve. Mas primeiro é importante que a gente tenha essa compreensão, né, do que é a classificação e por que ela é tão importante. E será que a classificação que a gente vai estudar sempre foi dessa forma? Em reino, em filo, em classe, em ordem, em família, em gênero? Será que sempre foi assim? Será que sempre teve essa organização? Na verdade, quando a gente fala de classificação, quando a gente fala de separar, distribuir os seres vivos que a gente tem hoje, essa ideia de separá-los é uma ideia muito antiga e que começou lá por Aristóteles. Como é que ele fazia essa divisão dos seres vivos que a gente tem no nosso planeta? Ele separava simplesmente em seres vivos que eram de água, seres vivos que eram terrestres e seres vivos que eram do ar. Ou seja, o critério dele era utilizar o ambiente onde o ser vivo era encontrado. Já Teofrasto, que foi um discípulo dele, digamos assim, e que é considerado o pai da botânica, ele fez
uma outra parte em relação aos vegetais. Ele classificou em ervas, em arbustos, em árvores. E já depois vai surgir Agostinho propondo essa classificação em animais que são úteis para o nosso dia a dia, animais que são nocivos, que podem apresentar algum perigo, e animais que são indiferentes, que são neutros, tanto faz, digamos assim. Só que é o seguinte, eu organizar os seres vivos dessa forma, é uma forma muito genérica. Ainda assim, eu posso colocar indivíduos que são muito diferentes. Eu posso tirar isso pela água, por exemplo. Por mais que eles compartilhem ali o mesmo habitat, por mais que os seres vivos que vivam na Terra compartilhem o mesmo habitat, cada um tem suas características. E aí, na próxima aula, a gente vai entender, por exemplo, que Linneu ele seguiu uma outra classificação, que é a classificação utilizada até hoje, porque ele conseguiu ser mais específico, ele conseguiu separar mais de acordo com as semelhanças. Então, de repente, eu jogar em um grande grupo ainda não é uma organização. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu colocar no guarda-roupa, separar, por exemplo, blusa, calça e capas. Por mais que eu colocasse todas as blusas reunidas, ainda assim não é um método tão eficaz porque eu vou acabar misturando as blusas que eu utilizo em casa, as blusas que eu utilizo para sair, as blusas que eu utilizo para ir para a escola. Então, se eu começo a separar em pequenos grupos, facilita a minha visualização, facilita com que eu consiga encontrar com mais rapidez, de forma mais objetiva, com que eu consiga compreender ali a minha organização. Então, percebam que essa organização anterior, que foi as primeiras propostas, também teve uma outra que separava os animais em animais de sangue frio e animais de sangue quente. Ela não é tão eficaz, não é tão útil, digamos assim, não é? Mas foi um passo muito importante, porque foram eles que começaram a pensar aí na necessidade de que era muito importante e relevante conseguir organizar os seres vivos de acordo com as suas características singulares e com as suas características diferenciais. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi uma introdução do que é classificação e por que ela é importante. Então até a próxima aula e eu aguardo vocês na nossa aula do Zoom.